E aí, pessoal, vamos direto ao ponto nesta análise que pega textos milenares, lá do segundo milênio antes da Era Comum, e os transforma num manual de transição absurdamente prático. A gente costuma ler o capítulo 23 de Êxodo, o famoso Código da Aliança, com um olhar puramente religioso, né? Mas hoje vamos desconstruir esse material original com uma lupa de engenharia civil e social. É o verdadeiro guia de fundação de uma startup, só que, nesse caso, a startup é uma nação inteira. Pensa bem na impossibilidade logística da coisa. Pegar uma tribo nômade que vaga pelo deserto e de repente construir uma sociedade justa, sustentável e unida em plena Idade do Bronze. E o mais importante, sem descambar para uma tirania absoluta. Como transformar um grupo focado literalmente em sobreviver o dia de amanhã numa nação próspera e fixa? É um desafio e tanto. E para entender esse projeto definitivo de nação, a gente vai passar por 5 pontos estruturais do texto. O manual de transição nômade, em seguida, integridade e justiça imparcial, depois, ciclos agrícolas e ecológicos, o calendário das 3 festas e, para fechar, a estratégia da conquista gradual. Então, começando pelo ponto número 1, o manual de transição nômade. O grande lance aqui é entender o tamanho monumental desse salto. Tirar uma população inteira do seu modo de vida habitual e jogar num sistema novo não é só mudar de endereço, percebem? É reescrever as regras do jogo civilizatório. De um lado, a gente tem um povo nômade que vive focado na sobrevivência imediata e numa justiça tribal rápida. Do outro, uma sociedade agrícola estacionária que exige tribunais locais supercomplexos e uma gestão cíclica de plantio. É um choque de realidade gigantesco. Isso já nos leva direto para a seção 2, integridade e justiça imparcial. O mais fascinante dessa etapa é como o texto estabelece a ordem logo nas portas da cidade, que era exatamente onde os tribunais funcionavam na época. Tem um termo hebraico antigo essencial aqui, shoshad. Traduzindo significa suborno. E olha, o suborno era praticamente uma regra no Antigo Oriente usada o tempo todo para cegar autoridades e distorcer a justiça a favor dos mais ricos. Ao proibir isso de forma absoluta e alertar contra o perigo daquela mentalidade de manada nos julgamentos, o sistema criava um escudo genial para proteger quem não tinha recursos contra a pressão esmagadora da elite. Só que os tribunais não dão conta de tudo, certo? No dia a dia, lidando com vizinhos que se odeiam, como é que essa nova sociedade impedia que rixas de sangue infinitas simplesmente destruíssem a comunidade por dentro? A resposta do material é de um pragmatismo absurdo. A lei exigia que, se o jumento ou o boi de um inimigo caísse sobre o peso da carga, a pessoa era obrigada a ajudar. Imagina a tortura de ter que ir lá resgatar o burro do seu maior rival. Mas, pensando friamente numa economia de subsistência, perder um animal de tração era o fim do mundo. Era um desastre econômico total. Então, exigir essa ajuda forçada colocava a proteção dos recursos de toda a comunidade acima de qualquer rixa pessoal. Acabava interrompendo o ciclo de vingança clânica na marra. A economia ditava a paz. Indo agora dos tribunais para as plantações, seção 3, ciclos agrícolas e ecológicos. Para criar um ambiente que não entrasse em colapso, o grande pilar do código era a Shemitah, ou ano sabático. Essa política genial que unia a ecologia e teologia mandava deixar a terra agrícola descansando em pousio a cada 7º ano. Para a região, isso era questão de vida ou morte. Diferente de lugares irrigados por rios gigantes, essa terra dependia 100% das chuvas. Então, essa pausa forçada impedia que os nutrientes do solo fossem esgotados de forma irreversível. E a cereja do bolo dessa regra é que qualquer coisa que crescesse ali naturalmente nesse 7º ano pertencia aos pobres e aos animais selvagens. É brilhante porque matava 2 coelhos com uma cajadada só. Primeiro, funcionava como um programa de assistência social incrível. E segundo, martelava na cabeça das pessoas a ideia de que a terra era um mero empréstimo divino, não uma propriedade privada intocável do agricultor. Essa sensibilidade ia longe, cobrindo os mínimos detalhes da vida. O manual proíbe expressamente cozinhar um cabrito no leite da sua própria mãe. Isso mostra uma consideração profundíssima com a ordem da criação, sabe? É sobre proteger os vínculos mais frágeis da natureza, o laço entre a mãe e o filhote. É o mesmo tipo de ética por trás de outras leis da época que protegiam pássaros no ninho. O que nos traz a seção 4, o calendário das 3 festas. Como manter a galera unida numa nação forte se não tem um governo central vigiando tudo? Isso exige uma logística impecável. O calendário litúrgico foi cravado nos ritmos agrícolas no ano. Começa lá entre março e abril com a festa dos pães asmos. Aí por volta de maio e junho vem a festa das semanas. E para fechar o ciclo de plantio, entre setembro e outubro, a festa da colheita. Tudo milimetricamente pensado, do primeiro broto de cevada até a fruta madura do outono.
Exigir que as pessoas se reunissem nessas 3 épocas do ano foi uma jogada de mestre para fundir a rotina dura do trabalho na terra com a memória histórica da nação. A colheita da cevada atrelada à fuga do Egito, o trigo marcando as primícias e o fim da safra lembrando a proteção que tiveram no deserto. Foi a cola perfeita para criar uma união indestrutível entre 12 tribos que viviam espalhadas. E chegamos à nossa última parte, a seção 5, a estratégia da conquista gradual. Para dominar um território colossal, que ia do Mar Vermelho até o rio Eufrates, a tática militar e demográfica era totalmente contraintuitiva. Foi uma conquista de pouco a pouco. E os motivos para esse avanço em câmera lenta eram absurdamente práticos: evitar deixar muita terra abandonada, controlar o aumento de feras selvagens e frear qualquer assimilação cultural. O texto reconhece uma matemática básica. Uma população pequena abraçando um território enorme rápido demais ia causar o colapso estrutural da própria infraestrutura que eles tentavam construir. Junto com esse freio na expansão, existia uma proibição rigorosíssima. Nada de fazer pactos com os habitantes locais ou adorar os deuses deles, tipo o Baal. O raciocínio é simples, mas essencial. Na Idade do Bronze, a sua religião determinava a sua ética no dia a dia. Então, abraçar os deuses vizinhos não era só participar de uma cerimônia diferente. Significava jogar no lixo toda aquela justiça imparcial e o equilíbrio ecológico que tinham acabado de conquistar, trocando tudo por normas culturais super opressivas. Para resumir, a gente chega a uma constatação genial. A prosperidade real não vinha só do tamanho do exército, mas de respeitar rigorosamente as pausas da terra e manter a justiça cega. A fundação de uma sociedade feita para durar depende desse descanso sistêmico e da imparcialidade absoluta. É a única forma de impedir o colapso, de evitar o famoso esgotamento, o burnout, tanto da natureza quanto da sociedade que vive nela. E isso nos deixa com uma pergunta que explode a cabeça. Quais sistemas e instituições hoje poderiam se salvar se adotassem um ano de descanso sistêmico para não esgotar recursos que são tão críticos para a gente? É incrível ver como a sabedoria pragmática de milhares de anos atrás, usando logística de descanso e regras de justiça social, ainda fala tão alto com os problemas complexos do nosso século. Fica aí a reflexão. Será que não é hora de aprender um pouco de inovação social com a Idade do Bronze?